Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, City tetracampeão inglês. Algo inédito na história do campeonato, da elite do campeonato inglês. Vamos falar sobre isso. Antes de dar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos grupos de WhatsApp, Telegram e, claro, baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição do mercado para acompanhar estatísticas e classificação e resultado em tempo real. É o aplicativo que eu uso para os meus vídeos, inclusive vou usar muita coisa do SofaScore nesse vídeo aqui. Como é que você baixa? Fácil e grátis, totalmente de graça, não tem pegadinha. Só clicar no link que está fixado aqui, o primeiro comentário que está fixado nesse vídeo, tem um link, clica, baixa, totalmente de graça, você não vai se arrepender. Estou gravando esse vídeo logo depois da vitória do Manchester City sobre o West Ham por 3-1, jogo que terminou agora há pouco, no Etihad Stadium, e com essa vitória o Manchester City chegou a 91 pontos na tabela do campeonato e assim se sagrou campeão inglês. Essa é a tabela final do campeonato inglês, com o Manchester City em primeiro com 91 pontos, o Arsenal em segundo com 89, o Liverpool, que hoje teve a despedida do Jürgen Klopp, vamos falar sobre isso ao longo da semana, com 82, e o Aston Villa completando os 4 primeiros, Aston Villa indo à Champions, a gente tinha falado sobre isso no meio de semana, o Aston Villa terminando com 68, um destaquezinho dessa última tabela aqui, o Chelsea, tá? Chelsea passou mais da metade do campeonato da 10ª posição para baixo. Segundo turno muito bom do Chelsea, Cole Palmer voando, e o Chelsea foi atropelando todo mundo e parou na 6ª colocação. Nesse momento está classificado para a Conference League. Se o City ganhar do United na decisão da Copa da Inglaterra, o Chelsea vai para a Europa League. Uma bela recuperação do Chelsea. E aqui para falar do título do City, o jogo, tá? O jogo, o City se impondo desde o início, o Guardiola fazendo uma escalação muito ofensiva, só com o Rodri de volante, jogando por dentro, De Bruyne e Foden jogando por dentro, Doku aberto na esquerda e Bernardo Silva na direita, e o Haaland. Então, era um City dizendo, eu tô indo para ganhar o jogo, eu não tô indo para ser conservador, tô indo para ganhar o jogo, e 1 minuto e 20, depois de uma jogada que começa na esquerda, o Paquetá afasta mal, do jeito que deu, né, acossado ali, a bola volta para o City na direita, e quando retorna para o meio, o Foden está com liberdade para bater. Eu achei até que tinha sido uma chapada, mas foi uma batida na cara da bola no ângulo. Aí isso foi a 1 minuto e 20, 15 minutos depois, o Foden fez 2-0, aí numa jogada que começa com o Rodri na intermediária defensiva, chega no De Bruyne no meio, o De Bruyne consegue fazer uma tabela com o próprio Foden, depois passa a bola para o Doku, e o Doku cruza para o Foden, aparecendo como centroavante e desviando para fazer 2-0. No 2-0, a sensação era que o jogo já tinha acabado, que o título era questão de tempo, mas só que já na reta final do primeiro tempo, o Kudus, bom atacante que chegou ao West Ham nessa temporada, ele depois no escanteio, ele levantou a bola com o pé esquerdo e fez um gol de bicicleta com o pé direito, um golaço. E um gol que deixou ali uma sensação um pouco tensa. O Guardiola, por exemplo, pegou a garrafa, jogou no chão, porque estava puto, estava irritado. Guardiola quis, durante a semana, dizer que o City precisava levar o jogo com a corda esticada, precisava se esforçar, porque o jogo seria duro. E no fim, foi realmente, o fim do primeiro tempo ficou aquela sensação meio esquisita. Na volta do segundo tempo, o City voltou de novo se impondo, fez 3-1 numa jogada pelo lado direito, com o apoio do Kyle Walker, a bola chegou no Bernardo Silva por dentro, ele rolou para trás e o Rodri, vindo batendo de frente, acabou batendo, tinha muita gente na frente do Areola, o goleiro, e a bola, quando passou no último, já estava muito em cima dele, ele ainda tocou na bola, não conseguiu defender, e aí era o gol do alívio, era o gol que não deixou a tensão chegar ao Etihad Stadium, 3-1, e o City tetracampeão inglês. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz até esse tweet aqui, o City, o campeonato inglês de primeira divisão é disputado desde 1800 e... Deixa eu pegar aqui. 1889. O campeonato inglês
numa espécie de campeonato nacional de elite, ele é disputado desde 1800, tá? 1889. De lá para cá foram 125 campeonatos, 125 edições de campeonato. E nunca na história da primeira divisão inglesa houve um tetracampeão. Tivemos vários tricampeões, o Liverpool, o United mais de uma vez, o próprio City era tricampeão, enfim, mas nunca havia acontecido um tetracampeão inglês seguido, um time ganhar 4 títulos seguidos, que só mostra o tamanho da façanha do Pep Guardiola, né? O Pep Guardiola, provando ser um treinador genial, ele pegou a liga que todos nós reconhecemos, e para mim acho que de maneira inquestionável, a melhor liga nacional do mundo, e transformou ela quase numa liga privada dele. Vale lembrar que se a gente pega os últimos campeões ingleses, a gente tem o Liverpool fazendo aquela campanha fantástica na temporada 19-20, e se não fosse isso, se não fosse essa campanha fantástica do Liverpool, nós poderíamos facilmente termos 7 títulos seguidos do City do Guardiola, porque ele ganha 18 e 19, o Liverpool ganha em 20 e depois o City ganhou 4 títulos seguidos. Deve ser muito duro, muito desgastante, muito frustrante você competir com o Guardiola nos pontos corridos. Fiz outro tweet falando sobre isso, que é esse aqui, dizendo o seguinte: na história do futebol inglês, as melhores campanhas de um vice-campeão, a melhor campanha do Liverpool de 2019, o Liverpool fez 97 pontos e foi vice-campeão para o Manchester City. A segunda melhor campanha de um vice-campeão, o Liverpool de 2022. O Liverpool fez 92 pontos e foi vice-campeão. Terceira melhor campanha de um vice-campeão inglês, o Arsenal desta temporada. O Arsenal fez 89 pontos e foi vice-campeão. Deve ser enlouquecedor você competir nos pontos corridos com o Guardiola. E como colocou aqui a galera do SofaScore nessa arte bonitona, o Guardiola, de 15 campeonatos de pontos corridos que ele disputou, ele venceu 12. E nas 3 que ele não venceu, ele ficou entre as 3. Ele foi vice-campeão 2 vezes, com o Barcelona para o Real Madrid do Mourinho, que fez 100 pontos, e foi vice-campeão para o Liverpool, da campanha histórica do Liverpool do Klopp. E foi terceiro colocado lá em 2017, quando ele perdeu para o Chelsea, mas era o primeiro ano dele no Manchester City, e aí ele ficou em terceiro lugar. Então, assim, dados como esse tipo de detalhes, você pode pegar no app do SofaScore que você baixa no primeiro comentário fixado desse vídeo. É um feito genial, de um treinador genial, de um treinador que vence e mantém suas convicções, porque ele vence jogando do jeito dele. E às vezes que perdeu, não só o campeonato inglês, mas como perdeu na Champions, também perdeu jogando do jeito dele. Jogando sem abrir mão do que ele acredita, oprimindo os adversários, empurrando os adversários para trás. E isso só mostra a grandeza do Guardiola, que nessa temporada teve muito trabalho para conseguir ganhar esse título. Primeiro, ele ficou mais da metade do campeonato sem o De Bruyne. Depois, ele teve muitas outras lesões, ficou ali quase mais de um mês e quase 2 meses sem o Haaland. Então ele começa o campeonato sem o De Bruyne, vai ter o De Bruyne lá em fevereiro, março, sei lá, fevereiro, acho, no finalzinho de janeiro. E na virada de 23 para 24 fica sem o Haaland também. E nesse meio tempo teve desfalque sempre de alguém da zaga. Uma hora o Ake machucou, outra hora o Akanji machucou, outra hora o Walker machucou. Então, assim, ele teve problemas.
teve também uma concorrência muito grande e que isso gerou problemas. O City teve quase sempre no campeonato correndo atrás ou do Liverpool ou do Arsenal, até conseguir passar na primeira posição já na reta final do campeonato, quando o Arsenal foi derrotado na mesma rodada, né? Arsenal e Liverpool perderam em casa na mesma rodada. O Liverpool perdeu para o Crystal Palace, o Arsenal perdeu para o Aston Villa. Os dois perderam em casa. E aí o City teve a chance de só depender de si, e aí o City arrancou para ser campeão. E arrancou não é força de expressão. O City no campeonato inglês ganhou os seus últimos 9 jogos, e não perdeu nos últimos 23 jogos. A última derrota do City no campeonato inglês e na temporada, que vale lembrar, o City foi eliminado pelo Real Madrid com 2 empates, tanto no Bernabéu quanto no Etihad Stadium, terminou empatado. A última vez que o City perdeu na temporada foi no dia 6 de dezembro de 2023 para o Aston Villa. De lá para cá ele ficou 23 jogos invictos no campeonato inglês, com 18 vitórias e 5 empates. Então, na hora que ele precisou esticar a corda, buscar os resultados, conseguir vitórias, e algumas vitórias que foram complicadas, algumas vitórias que foram difíceis, o time do City conseguiu responder. Individualmente, a gente tem alguns nomes para a gente falar, além do Guardiola. Lógico, vamos falar do Haaland, 27 gols, artilheiro do campeonato. Não fez uma temporada de atuações tão boas e de tão impactantes quanto no ano passado, mas um cara com 27 gols na Premier League está longe de ser ruim. A gente tem que falar do De Bruyne. A reta final do De Bruyne é um troço de maluco. A reta final não, ou o De Bruyne pós-lesão, o De Bruyne que voltou de lesão, ele tem um desempenho fantástico. Apesar de hoje não ter feito gol ou assistência, o De Bruyne que volta de lesão é um cara que volta participando de muitos gols, muitas assistências. Aí você falava, cara, tá sem ritmo, voltou jogando muito bem, alguns gols muito importantes, algumas assistências muito decisivas. Você tem que falar da defesa, do Rúben Dias jogando no nível que a gente estava acostumado, da subida de produção do Gvardiol na reta final. Tem que falar do Walker, que lateral mostrando ser o Walker. Falar do Ederson ou do Ortega. O Ederson se machucou algumas vezes, inclusive não joga mais na temporada por causa de um choque lá com o Romero no jogo contra o Tottenham. Então você tem o Bernardo Silva continuando jogando muito bem, né? Um jogador eficientíssimo, um jogador que jogou nessa temporada, precisou jogar como volante, jogou ao lado do Rodri, porque o Kovacic não entrou no ritmo, o Gundogan tinha ido para o Barcelona, então jogou muito bem. Você tem que falar do Doku, que apareceu e sendo um cara do 1 contra 1 em alguns momentos, jogando bem. Então, assim, você tem alguns nomes individuais para a gente falar nesse título do City, mas a gente tem que destacar especialmente 2. O primeiro, o Phil Foden, que hoje fez os 2 gols, o gol do 1-0 e o que acabou virando o gol da vitória, e que, como eu já disse no vídeo que está aqui, vou deixando o card aqui em cima, o expoente de sucesso do projeto do Manchester City, porque ele não foi comprado, ele foi produzido em casa, e hoje ele é um jogador de primeira prateleira do futebol mundial, e foi a afirmação dos Foden nesse nível, nessa condição. Muitos gols importantes, números fantásticos, gols em momentos decisivos, jogando em mais de uma posição, jogando aberto, jogando por dentro, pisando na área. Então, assim, foi a temporada de afirmação do Foden. Eleito na votação dos cronistas esportivos como o melhor jogador do campeonato inglês. Não tem nenhum absurdo nisso, muito pelo contrário. Mas, para mim, na minha visão, o melhor jogador do campeonato não foi o Foden. Para mim, o melhor jogador do campeonato foi esse cara que está aqui, que o SofaScore preparou aqui, esse material dele. E incrível, o Rodri, 34 jogos, ele jogou 34 dos 38 jogos, não perdeu, ou seja, o City perdeu 3 jogos no campeonato. Nos 3, o Rodri não jogou.
O Rodri não perde um jogo pelo Manchester City desde 5 de fevereiro de 23. Desde então, quando o Rodri esteve em campo, o City não perdeu mais. 8 gols, fez muito gol, inclusive hoje o gol do alívio, podemos dizer assim, ou o gol que não deixaria chegar a atenção, porque o West Ham poderia ter, estava com 2-1, poderia se engraçar para empatar o jogo, não acabou, não aconteceu. 8 gols, 9 assistências, 50 passes decisivos, 92% de acerto de passe, 81% no passe longo, 75% no acerto de acerto no drible, olha só, 235 bolas recuperadas, 700 desarmes, nota do SofaScore 8.01. Lá em cima tá lá, na base de dados do SofaScore, o Rodri foi o melhor jogador do campeonato. Para mim, eu concordo, eu acho que ele foi o melhor jogador do campeonato e que mostra ali um papel de um volante que faz o time do Guardiola acontecer, né? Os times do Guardiola sempre precisaram de grandes volantes e o Rodri de hoje é um volante assim. E aí a gente chega no todo que é o City campeão inglês, tetracampeão inglês e fantástico time. Aí você vai dizer, mas e as 115 denúncias que a Premier League acusa o Manchester City? De fato, tem essas 115, segundo a Premier League, 115 violações do fair play financeiro que o City cometeu durante um período de 8 anos. Esse é um fato que a gente precisa olhar. O ponto já tem um ano e meio que a Premier League trouxe essas 115 denúncias e até agora não houve julgamento. Até agora não houve nenhum tipo de reflexo, a coisa não andou, a coisa não para. Ela soltou isso e nada aconteceu. Eu quero ver isso acontecer. Não adianta a gente ficar aqui falando de acusações / denúncias. Você precisa fazer um processo e ter punição, caso o City seja culpado. E até agora isso não anda. Então, assim, há muita gente na Inglaterra que duvida da substância, da capacidade dessas denúncias serem levadas à frente. Mas vamos ver o que vai acontecer. Do ponto de vista de grana, que muita gente fala, eu já fiz vídeo aqui no canal, o City gasta muito dinheiro? Gasta, mas não é o que mais gasta. Na era Guardiola, o United gastou mais dinheiro que o City, o Chelsea gastou mais dinheiro que o City, o Arsenal gastou menos, mas é pouco menos. Então, assim, você querer atribuir os méritos do City ao dinheiro, eu acho que é você querer desmerecer, porque ele não é o que mais gastou e ele não é o único que gasta. Futebol nesse nível gera dinheiro. Então, assim, para mim, acho que o argumento do dinheiro, para mim, ficou totalmente inválido, partindo do princípio que a era Guardiola no City não é o clube que mais gastou. E os pontos de infração do fair play financeiro, eu acho que a gente precisa esperar o City ser julgado e punido. E por que o City não é julgado e punido? Quero ouvir. Eu acho que as organizações que cuidam do fair play financeiro precisam falar, porque já tem quase 2 anos que o City foi acusado pela primeira vez e até agora nada. Então, no ponto aqui, eu estou aqui para falar o que eu vi de futebol no campeonato. É um City histórico, tetracampeão. E o nome disso é muito forte com Pep Guardiola, esse gênio. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, resta o like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha no grupo de WhatsApp, Telegram e, claro, baixa o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatísticas de futebol e acompanhamento de tempo real. Beleza? Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.